Rússia realiza um grande ataque contra a infraestrutura energética da Ucrânia, inclusive é o 13º ataque desse tipo só em 2024, enquanto a gente tem regiões como Kharkiv, em que fazia a média ali de 3 graus de temperatura, mais de 500 mil de pessoas sem acesso à energia. E vai lembrar que o Putin prometeu que a Ucrânia sofrerá ainda mais destruição. A gente tem, pessoal, Israel confirmando, segundo investigações, que o avanço das tropas na faixa de Gaza foi responsável pela morte de alguns reféns, porque exatamente isso está acontecendo, enquanto há uma grande manifestação na Embaixada do Panamá nos Estados Unidos contra a atitude do Trump de possivelmente retomar o canal do Panamá. Será que de fato isso vai para frente? Falar um pouquinho também, galera, sobre Israel, que garante que eliminará a grande liderança Houthi no Iêmen, por que isso está rolando, e também falar um pouquinho sobre a queda do avião, um avião de cerca ali, galera, de 60 passageiros da Embraer E190, que saiu de Baku, no Azerbaijão, e em direção à Chechênia e caiu na região do Cazaquistão. Embora por enquanto o piloto tenha falado em algum tipo de bird attack, a gente sabe que é uma região com grandes conflitos e há a possibilidade de um erro na defesa antiaérea chechena. O que será que está rolando, hein, pessoal? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, né? A maior e melhor conta internacional do Brasil, que é a Nômade, é parceiraça aqui do canal. E para você que é meu inscrito, tá me assistindo em pleno Natal, Feliz Natal, tá? Mas eu tô oferecendo para vocês também um baita cupom, galera, cupom Ricardo20, em que você, se registrando na Nômade, fazendo a primeira conversão cambial, com uma das melhores taxas do mercado, tá? Para você comprar os seus dólares. Seja para utilização, para fazer uma viagem, pagar em dinheiro, por exemplo, no cartão físico ou digital, ou para fazer os seus investimentos internacionais, você vai ter até $20 de cashback. Cara, no momento de insegurança jurídica, possibilidade ali de um desajuste fiscal do Brasil e desvalorização do real, eu diria que ter uma carteira de investimentos dolarizada é um bom investimento, tá? Não estou recomendando nada, estou, claro, fazendo como eu faço e utilizando, claro, a Nômade, que é sensacional. Tem taxa de manutenção, sem taxa de abertura, sem taxa de nada, para você garantir acesso aos seus dólares. Belezinha, pessoal? Então, bora lá pro vídeo que tem assunto bem importante aí pra gente tratar. Primeiro assunto, cara, bem importante, está ligado a um grande ataque que os russos fizeram contra a infraestrutura energética da Ucrânia. Inclusive, tá, palavras do Zelensky, o Putin escolheu bem o Natal para nos atacar e o que poderia ser mais desumano. Ou seja, chamou o Putin, ou a Rússia, né, como um todo, de desumana por conta desse ataque na Ucrânia. Como eu sempre falo para vocês, a guerra, ainda mais no momento, né, numa guerra moderna, ela não se vence somente em número de militares caídos e coisa que vale. Ela se vence também muito na questão da guerra híbrida, em atacar no setor do cansaço da população, em sanções econômicas, em bloqueios comerciais. E nesse caso, o ataque contra a infraestrutura energética, que segundo a Ucrânia é o 13º ataque desse tipo no ano, ou seja, a gente coloca uma média, né, de 1 por mês. E lembrando que próximo do inverno ele se intensifica ainda mais, porque uma coisa, sempre apresento para vocês, né? É o inverno brasileiro. Pô, se tá com frio, coloca uma meia no pé, né? Entre aspas, resolve. Outra, claro que não é assim, né? Tô exagerando, claro. Mas quando a gente fala de um inverno, galera, ucraniano, poxa, ainda mais no momento, né? Em que a gente tem uma promessa de um inverno bastante rigoroso, isso traz prejuízos gigantescos à população. Por exemplo, esse ataque que foi feito deixou mais de 500 mil de pessoas só em Kharkiv, uma das regiões em que aconteceram os ataques, né? Mas sem acesso à energia. Sem acesso, por exemplo, ao sistema de calefação, em uma região que tinha uma média de 3 graus Celsius de temperatura. A gente fala de um ataque da Ucrânia que contou com mais de 70 mísseis e 100 drones e causou uma morte em Dnipro. A Ucrânia fala que desses vários mísseis e drones conseguiu abater e interceptar 59 mísseis, né? E 54 drones. Não é um ataque, galera, que tende a reduzir nos próximos momentos, tá? Porque o Putin sabe que quanto mais a população ucraniana ela estiver cansada da guerra e você, população sem energia, em pleno ao inverno rigoroso, tende a se cansar, a tendência é que a população cada vez mais apoie ou pressione o governo Zelensky para que um acordo de cessar-fogo seja estabelecido. Há uma pressão internacional para que isso aconteça,
poxa, cara, a ascensão do governo Trump, né, com Kate Kellogg sendo nomeado justamente para fazer essa intermediação, deve forçar ainda mais esse processo, e algumas pesquisas internas já indicam que mais da metade da população ucraniana aceitaria fazer concessões territoriais em troca de uma paz, em troca de um cessar-fogo, entende? Então, assim, é claro que faz parte de uma guerra híbrida, de uma guerra de cansaço da população para pressionar o governo Zelensky. O Putin garantiu, tá, que na verdade não falou desse ataque, mas falou que nos próximos momentos os ataques ficarão ainda mais intensos, principalmente por conta do ataque que a Ucrânia fez contra edifícios residenciais ali na região de Kazan, território bem próximo da fronteira ucraniana, que trouxe inclusive a morte de civis. O Putin também fala, né, que é um ataque desumano, que é uma atitude de terror do governo ucraniano e que o Ocidente não retalia essas ações da Ucrânia, e anunciou que por conta disso a Ucrânia sofrerá ainda mais destruição enquanto Zelensky for o presidente do país. Ou seja, rolou sim ataque no Natal e o futuro, né, não traz aí boas notícias para o governo ucraniano. Enquanto isso, cara, a gente teve, inclusive eu apresentei para vocês ontem, né, que o Benjamin Netanyahu, ele tinha falado para o parlamento israelense que o Hamas, ou pelo menos que a proposta de cessar-fogo estava cada vez mais próxima, mas colocando que a sua presença ou as suas ações na faixa de Gaza facilitaram muito o processo. Porque a distinção ou a narrativa que você pode ter é a seguinte: quando os militares israelenses eles avançam na faixa de Gaza, fazendo ataques contra vários militantes ali do Hamas, né, terror do Hamas, mas também pegando em áreas de civis, como escolas, hospitais e tal, o Benjamin Netanyahu coloca que isso é essencial para enfraquecer o Hamas e obrigar o grupo a fazer algum tipo de tratado, cessar-fogo. Só que a população, pelo menos grande parte da oposição, considera que, pelo contrário, essas ações militares de Israel intensificam o radicalismo não só na faixa de Gaza, como também na Cisjordânia, e faz com que os reféns, sim, ainda temos reféns israelenses que estão na faixa de Gaza, tenham cada vez menos chance de ser recuperados. E foi isso que uma pesquisa, né, que uma investigação interna de Israel deliberou. Que, na verdade, pessoal, as tropas de Israel avançando em Gaza causaram, pelo menos, tá? E no dia, aliás, no mês de agosto, 6 mortes. Identificando, galera, segundo os estudos ali, as pesquisas internas, investigações, que quando os militares eles avançaram em direção a uma região onde tinham alguns reféns, os militantes, né, do Hamas simplesmente executaram com, enfim, né, não posso falar as palavras aqui no YouTube, na cabeça, e por conta do exército de Israel. Ou seja, o Benjamin Netanyahu, avançando com as suas tropas, ao invés de pressionar o Hamas, está fazendo com que os reféns que estão sob domínio do Hamas na faixa de Gaza fiquem aí em segundo plano, né? Que, aliás, é uma grande crítica que se faz ao Benjamin Netanyahu. A gente teve, pessoal, o próprio Foro das Famílias de Israel, que é um grupo aí que defende, né, o resgate dos reféns, colocando que está mais do que na hora que o governo Benjamin Netanyahu trazer todos os reféns e colocar isso como uma prioridade para Israel e não atingir os objetivos militares. Só que, como eu apresento também, a ideia é justamente o contrário. Até porque, agora com a ascensão do Trump, a gente sabe que se ele vai possivelmente tirar um pouco do apoio da Ucrânia, ele vai colocar bastante apoio em Israel. Inclusive, já anunciando, tá? Smotrich, Ben-Gvir, que agora com o governo aliado vai ser muito mais fácil tomar as ações que o Estado de Israel deseja. Nesse caso, por exemplo, eu sempre ia trazendo para vocês, os Houthis, eles chegaram a disparar um míssil em direção a Israel, pegando no território muito próximo de Tel Aviv. Não houve danos, né, vítimas civis, mas houve danos à infraestrutura e à própria credibilidade israelense. Os americanos retaliaram com os ataques em Sanaa, capital do Iêmen, e agora novamente, o Iêmen fez, ou os Houthis, né, do Iêmen, fizeram mais um ataque contra Israel, que foi interceptado pelos israelenses. Ou seja, hoje, de todos os grupos do chamado eixo da resistência, o que parece mais resistente mesmo, né, entre aspas, ou seja, o que está mais atuante contra Israel são os Houthis. Por conta disso, Israel Katz, ex-chanceler e agora ministro da Defesa, garantiu que assim como eles eliminaram o Nasrallah, assim como eles eliminaram o Haniyeh e outras lideranças do Hamas, do Hezbollah e de outros grupos, a liderança Houthi será eliminada. Na verdade, falou uma palavra pior, mas não posso colocar aqui na nossa queridíssima plataforma. E aí, pessoal, será que eles vão conseguir? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, galera, um grande protesto acontecendo nos Estados Unidos.
Na verdade, na embaixada, né? Na verdade, território americano, claro, mas na embaixada panamenha, no território americano. Eu venho trazendo para vocês nos últimos vídeos que o Trump, assim, antes de assumir a cadeira presidencial, aparentemente está gostando de jogar war, né, com o mundo. Brincadeira, mas é verdade, né? Ele já falou, galera, que deseja que o Canadá seja o 51º estado americano que vai tornar os agentes de cartéis do México, que são culpados também pela entrada de fentanil e outros opioides pela fronteira sul dos Estados Unidos, serão considerados como terror, tananã, e isso autorizaria uma ação militar dos Estados Unidos no território mexicano, sem autorização da Claudia Sheinbaum, que é a atual chefe de governo do México, inclusive com ela protestando bastante sobre isso, falando que a soberania mexicana deveria ser respeitada. Falou também de uma compra, anexação da Groenlândia, que pertence à Dinamarca. A proposta já foi feita lá no primeiro governo Trump, e agora fala do Canal do Panamá, alegando, galera, que os americanos ajudaram na construção, e é verdade, né? Na verdade, eles construíram, claro, com mão de obra local também, mas o Trump fala da morte de mais de 30 mil trabalhadores americanos por conta de doenças, mosquitos, clima hostil, enfim, né? E que grande parte hoje da responsabilidade de existir um Canal do Panamá é dos americanos, o que também é verdade do início do século XX. Só que, em 1977, o Jimmy Carter fez um acordo, ex-presidente americano, com o então presidente panamenho, até que em 1999 o canal passou para as mãos do Panamá, né? E desde então, claro, pertence ao Panamá. O Trump fala que foi um acordo tolo do Jimmy Carter e que o Canal do Panamá hoje cobra taxas excessivas dos americanos e deu a entender que existe algum tipo de complô por trás, que a China estaria financiando o governo panamenho para facilitar as exportações chinesas que passem pelo Canal do Panamá em detrimento das exportações americanas, garantindo que, se isso acontecer, ele vai retomar o Canal do Panamá. E ele postou fotos com a bandeirinha americana falando que vai retomar o Canal do Panamá. Quando o presidente do Panamá reclamou sobre isso, ele falou: então veremos se a gente vai reconquistar ou não. O próprio filho do Trump, ele postou uma fotinho, galera, né, colocando o seu pai, né, o Trump, assinando o documento e colocando vários territórios que estariam à venda, a Groenlândia, o Canal do Panamá, o Canadá, alegando que eles passariam para a mão dos americanos. E aí eu fico, né, será que isso é o quê? É política para meio que assustar os países? Na minha concepção, tá? Não sei se estou sendo inocente, mas eu não acredito que o Trump tenha o objetivo de fato de invadir outros territórios, né? De dominar territórios. Mas se começou como brincadeira, parece que a coisa está cada vez mais séria. E por conta disso, a população descendente de panamenhos, ou pessoas que defendem que o Canal do Panamá tem que ser de subordinação, né, tem que ficar subordinado ao governo panamenho, protestaram. Com palavras como, por exemplo, Trump, seu animal, deixe o Canal do Panamá é um território soberano e é um delírio imperialista do Trump querer mudar isso. Isso não será alterado. Vocês acham, galera, que é interesse mesmo do governo Trump anexar todos esses territórios? Lembrando que do ponto de vista comercial e até mesmo militar, você pega territórios como Groenlândia, como o Canal do Panamá e até mesmo o Canadá, pô, galera, acesso ao Ártico, né, Canadá e Groenlândia, sensacional, e o Canal do Panamá super estratégico para as questões comerciais. Não acho que os americanos seriam imperialistas a esse ponto em pleno século XXI. Vocês acham anexação militar do território? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, a gente teve aí um acidente, né? Vamos colocar assim, porque não há maiores conclusões por enquanto. Aéreo muito estranho, hein? A gente teve um avião, galera, da Embraer, inclusive, né? E190, que ele saiu de Baku, do Azerbaijão, e ia em direção a Grozny, um território ali da Rússia, região da Chechênia, né? Região autônoma da Chechênia, que estava sobrevoando o Mar Cáspio. De repente, aparentemente, houve uma espécie de ataque de GPS, né? O que é muito comum de ser feito contra drones ou outros equipamentos, e esse avião simplesmente saiu do Flight Radar, por exemplo. Depois de uma hora, ele reapareceu, aparentemente, pessoal, com o piloto já sem muito controle da aviação, meio que planando ali no território. Quando, de repente, ele, na regiãozinha de Aktau, que fica no território do Cazaquistão, né? Ele simplesmente caiu, depois de uma hora, né? Por que eu falo para vocês que é muito estranho isso acontecer? Pode ter algum tipo de acidente? O próprio piloto fala que foi um bird attack, né? Ou seja, algum tipo de acidente com pássaros, enfim. Mas quando a gente observa, não sei se é exatamente o termo, tá? Mas a lataria, entre aspas, do avião, você vê uma série de buracos que parecem estilhaços que foram feitos por resquícios ali com partes de mísseis.
a gente fala de uma região, de novo, né, que está super em alta, ataques dos ucranianos com drones, enfim, e pode ser que o sistema de defesa aérea local possa ter confundido aquela aviação com um drone ucraniano que estaria visando fazer um ataque no território da Chechênia. Ah, professor, isso é verdade? De novo, não tem como a gente saber. Por incrível que pareça, pessoal, talvez até por muita habilidade do piloto, né? A gente ainda teve alguns sobreviventes. O Putin já falou que ele vai averiguar direitinho a situação para saber o que aconteceu e que a Rússia tem uma responsabilidade para fazer uma investigação completa. Mas que, de verdade, os buracos parecem estilhaços de mísseis de defesa antiaérea? Parecem. Será que foi, galera? E, aliás, se foi, será que a Rússia compartilhará essas informações, já que a Chechênia fica no território russo, então seria uma responsabilidade da Rússia, ou da região da Chechênia, né? Arcar com essa responsabilidade? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, um ótimo Natal para vocês, galera. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.